Olá, olá, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está vendo este vídeo aqui. Vamos começar com a aula das características gerais do realismo, certo? Peço desculpas de antemão pelos barulhos que vocês vão ouvir. O ventilador está ligado na minha cara, pois eu tenho muito calor, e também minha cadeira faz muitos barulhos se eu me reclinar. Então, qualquer ruído que vocês ouvirem aí, peço desculpas de antemão. Bom, realismo, características gerais. É importante nós nos atentarmos ao contexto histórico, principalmente as filosofias da época do realismo, né? O realismo, ele tem... são datas, obviamente, não muito exatas. Ele começou por volta de 1850 e foi até por volta de 1900, tá? Portanto, segunda metade do século XIX. E essa segunda metade do século XIX, na verdade, o século XIX como um todo, mas principalmente a segunda metade, experimentou um boom científico. Basicamente, a fundação do mundo moderno em termos de tecnologias surgiu nessa época, né? E principalmente por conta dessas coisas que você tem os aportes filosóficos que vão surgir por conta desse contexto. Então, assim, o carro foi inventado nessa época, o telefone foi inventado mais ou menos nessa época, energia elétrica, enfim, todo tipo de coisa que é o embrião para o mundo que a gente tem hoje em dia foi fundado nessa época. E como, ou formulado nessa época, ou descoberto nessa época. E como isso refletiu na filosofia, portanto, também refletiu nas artes como um todo, né? Então, tem 4 correntes filosóficas dessa época que são muito importantes. O determinismo, do Hippolyte Taine, ele dizia que o comportamento humano é definido pelo meio, ou seja, onde você vive, pela raça, ou seja, se você é negro, branco, pardo, amarelo e por aí vai, e pelo momento, ou seja, pela questão histórica em que você está vivendo. Dessa forma, o ser humano nunca seria livre e autônomo, porque ele sempre dependeria de fatores externos a ele para determinar o seu próprio comportamento, certo? Mais ou menos como acontece na natureza, com os animais e coisas assim do tipo, que a gente vai ver quando chegarmos aqui, ó, no Darwin, tá? Outra coisa que é muito importante nessa época é o positivismo, o do Auguste Comte. A maior parte deles são franceses, né? Francês, inglês, alemão. O Auguste Comte, do positivismo, ele dizia que conhecimento científico deve ser considerado como o único conhecimento verdadeiro. O que isso quer dizer? Que qualquer outra coisa, como conhecimento teológico, aquele que é promovido pelas religiões, ou conhecimento metafísico, as discussões metafísicas do que pode ser ou do que não pode ser e coisas assim do tipo, não são tão importantes assim. O que é importante, o que deve nortear uma sociedade, é pura e simplesmente conhecimento científico. É uma ideia de que tinha no século XIX que a ciência ia salvar a humanidade, a ciência traria todas as respostas. E como nós estamos vendo ultimamente, a beleza da ciência não está em oferecer resposta, mas formular novas perguntas, né? E mesmo assim, mesmo quando a gente precisa de respostas da ciência, às vezes ela pode se atrasar um pouquinho, por conta, como nós estamos vendo aí, do Covid-19, né? Que a situação vai se demorar um pouco para ser resolvida, justamente por conta da falta de conhecimento que nós temos agora. Mas, claro, são cientistas e não vão ser os religiosos ou outros grupos que vão chegar com a solução dessa situação.
Entretanto, essa ideia positivista de que apenas o conhecimento científico deve ser levado em conta não é uma constante na sociedade, mas seria uma constante durante a escola literária do realismo, certo? Aí nós temos também o evolucionismo do Charles Darwin, que aquela ideia de que os animais se adaptam aos ambientes e competem com os demais, tá? Desculpa aqui, é que eu tinha escrito as espécies aqui. As espécies menos adaptadas são eliminadas nesse contexto. Isso vai nortear a ideia, utilizando isso daqui, não apenas para animais, mas também para os seres humanos. Então a gente pode substituir aqui: os humanos se adaptam aos ambientes e competem com os demais. Os humanos menos adaptados são eliminados. E aqui, claro, que no contexto da literatura a gente não está falando especificamente de uma questão apenas naturalista, no sentido de que é a natureza que vai dizer isso, né? Não, a gente está falando de uma questão de adaptação social, de adaptação de vida, de adaptação na sociedade, nos meios em que você está vivendo. Tanto que, olha, por isso que o Taine também fala essas coisas aqui. Então, como você se adapta ao meio, e você tem que se adaptar a esse meio, levando em consideração a raça e o momento em que você está vivendo, aí você vai ser mais bem sucedido. Tanto que as histórias, né, os livros do realismo como um todo, eles vão ter muita crítica social, basicamente por conta do nosso amigo alemão Karl Marx, que é o fundador do socialismo, né, um dos tipos de socialismo, e essa ideia do marxismo, que a sociedade é organizada em duas classes antagônicas, o opressor e o oprimido, provocando uma situação de exploração constante do opressor em relação ao oprimido. Independente disso daqui estar certo ou errado, tá? Ou qualquer uma dessas aqui, não estamos aqui para julgar a assertividade de cada um deles, mas para explicar como essas correntes filosóficas, essas correntes de pensamento levaram a literatura do século XIX, tá? Então você tem muita denúncia social de como as classes elevadas acabam se aproveitando da classe proletariada. Então os burgueses acabam se aproveitando dos proletariados a maior parte do tempo nos romances realistas, com pouquíssimas exceções, certo? Bom, as características do realismo. Uma foto faceirinha aqui do Eça de Queiroz, com esse bigode maravilhoso, esse monóculo, para a pessoa que só precisa usar óculos, só quer enxergar, certo, metade do mundo, né? Não precisa dos dois. Um charme. E nem ficava atrás da orelha, né? Ficava preso aqui na roupa. Então a gente pode ver por essa cordinha. Bom, as características, né? Objetivismo em oposição ao subjetivismo do romantismo. Desculpa. Ou seja, o objetivismo em oposição ao subjetivismo do romantismo. Aqui eles vão tentar ser o mais diretos nas escritas, assim, diretos no sentido de não vão colocar tantos elementos subjetivos em descrições, pelo menos vão tentar, né? Então, ao invés de falar que seus cabelos eram negros como a asa da graúna, eles vão falar que o cabelo era preto, entendeu? As descrições, elas vão ser mais para retratar a realidade do que retratar um sentimento, certo? Os temas dos livros serão contemporâneos, então, porque não tem como você fazer crítica social a uma sociedade que não mais existe, né? Então, não tem como nós aqui no século XXI fazermos um romance de crítica social levantando os problemas da Roma Antiga, por exemplo. Ou então de um mundo fictício. Não, se a gente for fazer um romance de crítica social, a gente tem que se situar no atual, né?
Ou seja, isso também significa que as obras realistas, elas eram, a maior parte delas, bastante temporalizadas. É difícil desconectar elas do tempo. Seus personagens vão ser esféricos, ou seja, complexos, em oposição aos personagens planificados da maioria do romantismo. O que isso quer dizer? No romantismo você tinha os personagens que eram bonzinhos porque ele era bonzinho. Ele era bom porque ele era bom. Ele era mal porque ele era mal. Ele era o vilão porque fazia coisas más e ele era o mocinho porque fazia coisas boas. No realismo você não vai ter nem a noção do que é mocinho ou do que é bandido, do que é herói e do que é vilão. Você vai ter, na verdade, uma grande gama de personagens que vão ter os seus elementos positivos e negativos elencados do mesmo jeito, tá? A gente fala esfericidade porque a esfera ela tem 3 planos, né? Comprimento, altura e profundidade. Enquanto que os personagens planificados não têm a questão da profundidade. Como é uma escola literária que quer retratar a realidade, a narrativa vai ser lenta, ou seja, os textos vão ser carregados muito de descrições para que você não tenha dúvidas sobre o que o escritor está se referindo. Ele não vai focar na ação como era no romantismo. Ele foca na descrição das coisas. Então os livros realistas, eles não têm muita coisa assim acontecendo em termos de história, porque eles perdem muito tempo descrevendo as situações. Obviamente, por conta disso, o que predomina é a prosa, né? O romance, o conto, a crônica. Poesia é bem pouca durante o realismo, certo? Para trazer mais ideias, para trazer mais exatidão no que eles descrevem, eles vão se focar muito nas sensações, nos sentidos, ao invés dos sentimentos. Enquanto que a descrição romântica ela era muito focada nos sentimentos, no que os personagens sentiam em termos de paixão, amor, tristeza, felicidade. Aqui, e isso afetava as descrições e afetava o romance como um todo, aqui vão ser os sentidos, olfato, tato, audição, que vão nortear as ações dos personagens. Impassibilidade, não é impassabilidade, desculpa, gente, é impassibilidade, ou seja, você não tem envolvimento emocional do narrador. Nos romances românticos, até porque geralmente eles eram em primeira pessoa, e você tinha bastante envolvimento emocional dos personagens, do narrador em relação ao que estava acontecendo, enquanto que no realismo você não vai ter tanto. O materialismo é autoexplicativo, né? Eles não vão lidar com situações espirituais, com situações esotéricas, nem nada disso, eles vão se focar na matéria. Logo, você não vai ter muita conotação, você vai ter mais denotação, porque você tem que ser objetivo nas suas descrições, né? Então você não vai fazer tantas metáforas assim, ou seja, conotação. Você não vai fazer tantas metáforas, conotação. Você vai se pautar em coisas mais denotativas, né? Mais descrições focadas ao material. E aí, óbvio, você vai ter também a crítica social, como eu já mencionei, certo? Os autores portugueses são 2 principais, obviamente, que tem mais: o Antero de Quental e o Eça de Queiroz. O Antero de Quental é um dos poucos poetas do realismo, e ele foi o líder da questão Coimbra. O que foi a questão Coimbra? Foi esse embate entre o poeta Castilho, que era um poeta romântico, e o Antero de Quental, que era um poeta realista. Eles ficaram trocando ofensas por cartas, mandando indiretinhas no Twitter e textões no Facebook, e gravando stories, falando de como um e o outro estava errado. Até que
Antero de Quental ele vai escrever um texto falando uma questão de bom senso e bom gosto, em que ele praticamente acaba com o Castilho, com a defesa do Castilho. Por que teve essa treta aqui no caso, né? O Antero de Quental, ele ficou encantado pelas inovações literárias realistas vindo da França e quis começar a implantar isso em Portugal. Enquanto que houve uma grande resistência dos poetas românticos, falando que aquilo lá não era literatura coisíssima nenhuma. Mas no final das contas ganhou, digamos assim, a argumentação do Antero de Quental, tanto que o realismo ele foi instaurado com bastante sucesso por ali. Ele também é um dos 3 maiores sonetistas portugueses. Os outros 2 seriam o Bocage, sonetista Árcade, e o Camões, que é o sonetista clássico e o maior sonetista em língua portuguesa. Não só de Portugal, mas de todas as línguas portuguesas, tá? E ele tem 3 fases: a fase idealista, a fase socialista e a fase pessimista. Primeiro ele acha que tudo é lindo, depois ele começa a achar que a sociedade tem que mudar, e por final ele decide que não vai mudar nada, coisíssima nenhuma, e fica muito triste com tudo. O Eça de Queiroz, por sua vez, era prosador, ou seja, ele não fez poesia, apenas romances, contos, essas coisas, e tem 3 fases. Uma fase romântica, ele é fantasioso. Gente, desculpa pelos erros de digitação, tá? Enfim, é fantasioso aqui, tá? Romântico, fantasioso. A segunda fase que é realista e a terceira fase que é realista moralista, tá? O povo diz que ele é maduro demais aqui nessa terceira fase, tanto que é no finalzinho da vida dele, inclusive, tá? Porque ele morreu em 1900. Vamos para exemplos do Antero de Quental. Aqui eu coloquei 3 sonetos, tá? Peguei a escrita, tá como se fosse a escrita da época mesmo, então não tem erros aqui, tá? Aquela que eu adoro não é feita de lírios nem de rosas purpurinas, não tem as formas lânguidas divinas da antiga Vênus de cintura estreita. Vênus, deusa do sexo, tá? O povo fala que é a deusa do amor, mas a gente entende como eles falavam que era a deusa do amor antigamente, mas esse amor se refere a sexo, putaria mesmo, tá? Então, da antiga Vênus de cintura estreita. Não é a Circe, cuja mão suspeita compõe filtros mortais entre ruínas, nem a Amazona que se agarra às crinas de um corcel e combate satisfeita. Circe, no caso, mitologia grega, é uma bruxa, tá? Que encanta os homens e tudo mais na Odisseia, principalmente o Odisseu. E a Amazona é uma mitologia grega também, eram mulheres extremamente fortes, combatentes e coisas assim do tipo, tá? Corcel é cavalo, no caso. Pensem na Amazona, na Mulher Maravilha, tá? A Mulher Maravilha baseada nas Amazonas da mitologia grega. A mim mesmo pergunto e não atino com o nome que dê a essa visão, que ora mostra, ora esconde o meu destino. É como uma miragem que entrevejo, ideal que nasceu na solidão, nuvem, sonho impalpável do desejo. Ou seja, ele está idealizando a mulher dele, tá? A segunda fase socialista é a fase da razão dele, que esse poema inclusive é sobre isso. Razão, irmã do amor e da justiça, mais uma vez escuta minha prece. É a voz do coração que te apetece, de uma alma livre só a ti submissa. Por ti é que a poeira movediça de astros, sóis e mundos permanece, e é por ti que a virtude prevalece, a flor do heroísmo medra e viça. Por ti, na arena trágica, as nações buscam a liberdade entre clarões, e os que olham o futuro e cismam mundos, por ti podem sofrer e não se abatem, mãe de filhos robustos que combatem, tendo teu nome escrito em seus escudos. Vocês têm que lembrar que o socialismo, ele diz que a religião não presta, tá? Então aqui ele está fazendo uma idolatração à razão, basicamente, que é colocando a oposição a tudo aquilo que é religioso, metafísico, como a gente disse 2 slides acima, em relação ao positivismo que eu comentei com vocês, tá? E o cientificismo dessa época.
Só que aí depois ele fica desalentado porque tentou pegar as mulheres, não deu certo, tentou salvar o mundo, não deu certo. Óbvio, ele fica amargurado. Sonho que sou um cavaleiro andante. Por desertos, por sóis, por noite escura, paladino do amor, busco anelante o palácio encantado da aventura. Aventura que é sorte, tá? Mas já desmaio, exausto e vacilante, quebrada a espada já, rota a armadura, rota é podre. E eis que súbito avisto, fulgurante na sua pompa e aérea formosura. Com grandes golpes bato a porta e brado, eu sou o vagabundo, o deserdado. Abri-vos, portas de ouro, ante meus ais. Vagabundo significa aquele que vaga, tá? Não é que ele não fazia nada, mas é aquele que anda por aí. O deserdado, ou seja, não tem mais ninguém junto com ele. Abrem-se as portas d'ouro com fragor, mas dentro encontro só, cheio de dor, silêncio e escuridão, e nada mais. Ou seja, por mais que ele tentou salvar o mundo, conquistar uma mulher, fazer todas as coisas, ele andou por aí, acabou sozinho, e quando aparece um palácio da sorte, o palácio da sorte, o palácio da aventura, abrem as portas de ouro do palácio da aventura e a única coisa que ele encontra é silêncio e escuridão. Certo? E esse é o Antero de Quental. E para finalizar, o Essa de Queiroz, que eu já falei um pouquinho para vocês, falei do Crime do Padre Amaro, falei do Primo Basílio. Falta falar dos outros 3, tá? Os três primeiros aqui, como vocês podem ver, são da segunda fase. Os outros 2 aqui da terceira fase. Então aqui você tem o Crime do Padre Amaro, falando da vida provinciana, ou seja, das províncias, a vida do campo, por assim dizer. E ele resolve atacar a igreja. Era um dos ataques que o Essa de Queiroz achava que tinha que fazer para reformar a sociedade portuguesa. No Primo Basílio, ele faz a mesma coisa. Ele faz uma análise da família burguesa de classe média e ataca as hipocrisias dela na figura da Luísa, na figura do corno manso, do marido dela. E aí ele coloca a questão da exploração e de como o proletariado se sente explorado na figura da Juliana, a empregada que chantageia a Luísa, né, e tudo mais. E nos Maias ele faz um retrato da alta sociedade portuguesa, mostrando como os grandes intelectuais portugueses da época, os ricaços da época, eram um bando de estúpido, era um bando de pessoas que não se importavam nada direito com a vida e com os elementos importantes dela. Tá? Ele acompanha a história incestuosa dos maias. Esses maias é uma família, tá? Não vai confundir com o povo mexicano, não, tá? Que rivalizou com os astecas. É um sobrenome isso daqui. Eu fui ler esse livro, quando eu peguei os maias para ler o livro, eu tinha 12 anos de idade, era viciado em história e me decepcionei bastante logo nas primeiras páginas. Porque ele fala basicamente da história de 2 irmãos que acabam se pegando, mas não sabem que são irmãos. Eles são meio irmãos. Na verdade, a história é bastante longa, eu recomendo vocês pegarem um resumo na internet. Mas o que importa é que no final das contas, assim como aqui no Primo Basílio, que acaba tudo assim, beleza, traiu, ok. E aqui acontece depois que o filho morre lá, o Padre Amaro não tem nenhum revés do que aconteceu. Aqui o casal de meio-irmãos que descobrem que são meio-irmãos depois de terem todo o caso, toda a história de amor, eles também não se importam muito com o que aconteceu, eles só deixam pra lá. É bem saudável mesmo. Essa ideia do Essa de Queiroz de retratar a sociedade portuguesa como uma sociedade apática é muito interessante também, tá? É uma coisa que o Camões já falava lá no final dos Lusíadas, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, certo? E aí você tem a ilustre Casa de Ramírez, que ele vai fazer essa crítica geral. Você tem um personagem, né, o Ramírez, no caso, que ele vai falar que ele é um aristocrata decadente do século XIX, tudo ferrado, mas ele vai escrever um romance falando de um antepassado dele, um antepassado medieval, Truquitecindro. É esse nome mesmo, Truquitecindro, ser mudo, tá?
ou é Tructecindo, mas eu acho que é com R no final. Qual que é a ideia do Eça de Queiroz com esse livro? É colocar em oposição de como a aristocracia portuguesa, os ricaços da sociedade portuguesa da época, se iludiam sobre a própria grandiosidade por conta do passado medieval glorioso que Portugal teve, a época das grandes navegações e coisas assim do tipo. Eles ficam, nós somos os grandes caras, nós somos incríveis, olha só, conquistamos os mares e tal, mas não refletem sobre si mesmos que hoje em dia eles não são nada, são praticamente nada. E na Cidade e as Serras, o Eça de Queiroz ele resolve propor aqui a ideia do que precisaria ser feito para resolver todo o problema que ele aponta nos outros romances. Pelo menos nesses outros 4 romances. Tá? É o último livro, foi publicado inclusive póstumamente, 1 ano depois da morte dele. E conta a história do Jacinto, não deem risada desse nome, em que ele é um viciado, ele é português, mas ele mora em Paris. Paris aqui no caso é a cidade, tá? E ele é viciado em tecnologia, ele é um positivista. Ele tem todo tipo de máquina, tem todo tipo de livro. Os livros dele, inclusive, estão empilhados no banheiro, na frente da porta do banheiro e tudo mais. O livro é narrado pelo melhor amigo do Jacinto, tá? Que retrata como o Jacinto era viciado nessas coisas. E ele mora em Paris. Só que no decorrer do romance acontecem umas questões de família que ele precisa voltar para Portugal, para a região campestre de Portugal, ou seja, as serras, para cuidar das terras da família, né? E lá ele encontra uma sociedade completamente rural e completamente atrasada tecnologicamente. Ele, antes disso tudo, ele diz para o melhor amigo dele, o Jacinto, diz para o narrador do livro, que a máxima ciência, o máximo de conhecimentos, multiplicando a máxima potência, ou seja, o poder do povo português, a capacidade do povo português, você vai ter a máxima felicidade, tá? Isso significa que ele acreditava que se você levar toda a tecnologia e não considerar direito nada do que o povo português produzia naquela época e tudo mais, ou a sabedoria do povo ali, e só usar a mão de obra portuguesa, você alcançaria a grande felicidade. Entretanto, por isso que você tem a fase madura, e o povo diz que essa é a fase madura do Eça de Queiroz, ele se prova errado durante o livro. Ele chega, na verdade, numa conclusão de que a ideia não é apenas pegar aquilo que a grande cidade de Paris tinha, ou então pegar apenas aquilo que as serras portuguesas tinham, mas você pegar um tanto da tecnologia e um tanto da tradição portuguesa, que você vai ter uma transformação do território português. E é aí que você tem a finalização do livro. É um happy end, inclusive, é um final feliz, em que você tem as serras, por conta das investidas do Jacinto com a tecnologia, mas sabendo respeitar as tradições portuguesas, consegue reerguer a população e a economia do local. E é isso, gente. É isso aí. Abraço.